E se eu tenho aqui acesso Telnet, se eu tenho acesso através do Secure Shell, significa que eu consigo acessá-lo através de um terminal, através de um cliente de SSH, né? E é isso que nós vamos começar a ver agora. Nós vamos brincar dentro do DSM. É a parte mais divertida, né? Eu vou abrir aqui um terminal. 2.16.5.20 é normal. Dica, tá? Por padrão, o DSM ele não permite que o usuário root faça login através do Secure Shell. Então, normalmente, você vai fazer isso aqui. Pronto, estou dentro do sistema. E tá aqui, pessoal, ó. Um sistema Linux, né? Completinho. Ó. Toda a estrutura de diretórios, tudo que você possa imaginar. Se você quiser se tornar o root, né? O superusuário, você dá um sudo su menos, pronto. Aí, sou o root. Aqui nós temos aí toda a suíte de comandos binários, né? Eu tenho um Linux por trás e isso nos abre muitas possibilidades. Uma interface gráfica, seja no Linux, no próprio Windows. No Windows nem tanto, né? Mas em sistemas Linux nós sabemos que a interface gráfica, muita coisa passa a ser limitada. Como a gente diz aí no mundo Unix, o Shell é o limite. E o Shell nada mais é do que a interface que a gente entra ali o prompt de comandos do terminal. E quando a gente fala em Linux, as possibilidades são infinitas, né? A gente pode fazer muita coisa por aqui. Por exemplo, eu posso verificar a estrutura dos diretórios, a montagem dos volumes, né? Eu tenho tudo aqui e bate pronto. Essa interface aqui, pessoal, você faz tudo o que você precisa, né? Com algumas limitações, né? Normal, você não vai ter tudo disponível na interface gráfica e nós vamos ver algumas delas, né? Já que eu tenho acesso a um Shell Linux, eu vou até sair daqui. Eu havia falado para vocês que, por padrão, o usuário root não pode acessar, né? Mas no meu caso aqui, eu habilitei, é um ambiente controlado, então eu posso logar com o usuário root, eu faço o que eu preciso fazer aqui. E aqui nós temos um Linux completo, com algumas exceções, alguns binários, por exemplo, o LSBLK. O LSBLK ele não está disponível, né? Eu não tenho ele aqui, então eu não consigo listar aí meus dispositivos. Pode usar o Parted, pode usar o FDisk. Nós pegarmos aqui, eu vou ter a listagem aí de todos os volumes, dos discos, né? Eu tenho tudo aqui. Mas a implementação da Synology traz alguns binários próprios. Mas apesar de ser um Linux, é um Linux customizado. Obviamente que a Synology fez algumas implementações, colocou algumas travas, tirou ou não colocou alguns binários e colocou alguns outros no lugar. Por exemplo, no caso do LSBLK, que nós não temos aqui para listar os dispositivos de bloco, aqui esse cara aqui é o equivalente ao LSBLK. Eu não sei por que SSD Detect, teria só ser um HDD Detect. E nós temos aqui, ó, no Storage Manager, nós temos nossos discos e tá aqui, ó. Eu consigo identificar aqui o device name, ó, de cada um dos discos, porque essa informação a interface não me traz, né? Ó, SDA, por exemplo, ó, e como eu sei qual é qual? Eu uso aqui o serial number. Esse cara aqui, o SDA, eu já sei que é esse cara aqui, né? Ó, serial number 9VS4T42W, tá aqui. Vamos pegar o disco 5. Meu disco aqui é de 2.7, na verdade são 3 terabytes, então tá fácil identificá-lo aqui, mas é o SDE. No nome dele ele traz um sufixo, né, uma espécie de sufixo, tá aqui, ó, é diferente dos outros, né? Aqui ele traz a versão de firmware, o dispositivo Linux, né, o dispositivo Unix, e ele diz aqui se é um SSD ou não, né, já que o storage ele permite que você use SSD também, mesmo nesse meu modelo. Algumas limitações, né, por exemplo, não dá para implementar nenhum tipo de cache, né, ele não permite isso, mas ele pode usar aí como dispositivos, não existe, né, vantagem técnica, vantagem prática, em termos de velocidade, então nesse meu modelo aqui eu continuo recomendando que você use discos mecânicos. Outra funcionalidade interessante da linha de comando, vocês podem ver, ele traz uma série de informações, né? Existe mais um utilitário. Esse cara aqui, SDA. Ele traz aqui, né, o caminho, né, do dispositivo, o modelo, a capacidade total e também a temperatura. A gente pegar o primeiro disco aqui, ó, aqui 39 graus. Eu vou pegar um outro aqui, vamos pegar
o drive 3, 41 graus. O drive 3 é o dev SDC, 41 graus. Então é isso, embora eles sejam Linux, né, alguns binários, alguns utilitários não existem originalmente, que existem em qualquer versão de Linux, mas ele tem os equivalentes aí da Synology. Mas muitos comandos são como os outros, né, como um Linux normal, por exemplo, o df. Nós conseguimos aqui mostrar, né, as partições, as file systems, os volumes que estão montados, né, tem muita coisa. A estrutura também, ela é bem semelhante a uma estrutura de um Linux convencional. A gente pegar aqui, embaixo do etc, a gente tem todos os arquivos aí que normalmente a gente teria num sistema Linux. As WD, o fstab, né, para mapeamento dos volumes, ó. Aqui tem o fstab. Algumas limitações, né, eu comentei das limitações, por exemplo, nós temos aqui os volumes, né? Vocês lembram que eu comentei no comecinho desse vídeo sobre a disparidade aqui na numeração dos volumes, né? Eu tenho 3 volumes, aí eu tenho volume 2, volume 5, volume 7, e tecnicamente isso não causa nenhum tipo de problema, não causa nenhum tipo de impacto. Mas eu sou um cara chato, eu sou um cara organizado. Não existe nenhuma documentação oficial da Synology indicando como que esse nome dos volumes pode ser modificado, né? Não tem nada. Dê uma olhada meio que por cima se achava algum tutorial de algum técnico, algum cara especialista, alguém que já tenha uma certa experiência, uma certa familiaridade com as histórias da Synology. E do que eu vi pouca coisa, achei alguma coisa no Reddit, né? Mas o pessoal teve dificuldades para fazer esse processo aí de renomear, né? Colocar na ordem correta e acabou desistindo. Uma vez que, né, você está ali tratando diretamente com os volumes e os volumes são as entidades ali que detêm o armazenamento dos seus dados, né? Então qualquer coisa que você faça aí pode dar algum tipo de problema, você pode, eu diria que é muito difícil, né, falar em perda, corrupção de dados nesse caso, mas é uma possibilidade que você deixe de ter acesso àquele volume. E falando em volumes, o que eu observo aqui é que essa estrutura, né, essa organização aqui do Storage Manager, a forma como a Synology, o DSM, gerencia os discos é baseado no LVM. E o LVM, para quem já tem alguma familiaridade com sistemas Linux ou mesmo sistemas Unix, sabe que o gerenciador de volumes lógicos é bem flexível e ele é bem poderoso, né? Porque você pode aumentar o tamanho de um volume, estender, você pode inclusive reduzir o tamanho de um volume através do LVM. E se o Synology, né, o DSM, implementou alguma camada de LVM, eu provavelmente terei acesso através do nosso amigo terminal. É a ferramenta mais poderosa que vocês podem imaginar em tecnologia, né? Não tem nada mais poderoso, nada tão simples e poderoso quanto o terminal. E eu fiquei pensando, né? Talvez consiga modificar isso daqui de uma forma mais simples através da interface de comando. A implementação do DSM, ela é baseada em LVM. Então eu dou um VG Display VG1, ele me traz aqui, né? Tá usando já a versão 2 do LVM. Meu primeiro contato com LVM foi no ano 2000, quando eu era administrador de HPUX. O HPUX é um Unix proprietário da HP e ele rodava numa máquina PA9000, que é uma máquina RISC. Cara, eu fiquei assim maravilhado com as possibilidades que o LVM permitia. Deixaram um alerta aqui para que vocês tomem muito cuidado se vocês forem fazer alguma coisa parecida, não façam em ambiente produtivo, sem ter um backup íntegro, um backup recente de todos os seus dados, porque alguma coisa pode dar errado. Ele não é tão complexo, mas o LVM também não é tão simples. Se você não conhece o LVM, não entende os conceitos, não entende os comandos, você corre um risco muito grande de fazer besteira. Eu vou fazer aqui uma modificação, mudar essa estrutura aí dos volumes, tá me incomodando bastante, mas como eu disse, não existe uma documentação oficial da Synology, não vi ninguém, mesmo no Reddit, não vi ninguém que conseguiu fazer isso de forma satisfatória. Eu tenho uma experiência muito grande em gerenciamento de volumes lógicos, eu tenho um background enorme em administração de sistemas Unix, sistemas Linux. Eu vou matar isso daqui facinho, pessoal, vai ser muito rápido e muito simples de fazer a alteração. Se vai funcionar, nós vamos descobrir agora.
Eu tenho aqui o LVM, vou arrastar esses volumes para cá. E agora, meus amigos, agora o negócio vai ficar divertido. Primeira coisa que eu quero fazer, tudo que pode dar problema, todos os comprometimentos aí que podem existir nessa modificação. Então, a primeira coisa que me interessa aqui é o mapeamento dos devices, dos volumes, para seus respectivos pontos de montagem. Ó. Então, esses caras aqui. Aqui é o dispositivo e aqui é o ponto de montagem. Então, tenho aqui, ó, volume 1, volume 2, 5, 7, volume SATA. O volume SATA 1, pessoal, se refere à porta de expansão da DS1511. Ela tem duas portas eSATA. Obviamente, essa conexão é limitada a 3 gigabits por segundo, que é bem superior aos 480 megabits do USB 2.0. Então, eu uso ela no meu dispositivo de backup externo, o FS-Tab, é a tabela, né, de file systems. Eu tenho alguma coisa de diferente. Aqui, né, o device, deve VG1 volume, os pontos de montagem e nada de adicional. E vamos ver o que nós temos aqui. Eu quero entender um pouco dessa estrutura. Esse é o meu Time Machine. O ID, talvez em algum momento eu precise disso. Vamos entrar no volume 2. Pessoal, eu dou o clear de vez em quando para não correr muito o texto e ficar abaixo da área de captura da tela, tá? Por isso que eu faço isso constantemente. Tamanho desses diretórios. Volume 3 não tem. Volume 5. O que nós temos no volume 5? Esse é o meu volume de Time Machine. Esse é o volume correto. Olha que interessante, pessoal. Aqui o volume 5, Time Machine, né, tá bem identificado, tá certinho. Mas quando eu entrei no volume 1, dentro dessa estrutura, uma referência ao diretório Time Machine. Tá vendo como é complicado e por que eu quero organizar isso? Volume 7. O volume 7 é o meu volume iSCSI. É exatamente isso. A propósito, vocês querem ver fisicamente na estrutura de arquivos como é que é uma LUM? Aqui, ó. Esse é o diretório. Ah, isso é uma LUM. Vou mostrar para vocês. Ó, esse é um arquivo de LUM. LUM teste 000. Vamos voltar aqui. Vamos ver se é isso mesmo. LUM test. É esse cara aqui, ó, 1 GB. É assim que é uma LUM do tipo file system, né? Você não tem uma locação direta num dispositivo de blocos. Você tem um arquivo físico armazenado dentro de uma file system. É a diferença principal. Arquivos de controle. TMP, uma área temporária. Se não tem nada oculto, não tem. As outras LUMs, pessoal, voltando aqui, por exemplo, eu fiz aqui um clone, né? Tá no volume 7, ó. A LUM 1, ela foi criada aqui, ó, no volume 2. Ele, por padrão, ele joga, né, o volume de número mais baixo. Isso é um problema, mais um problema. Vamos lá, volume 2. Aqui eu tenho duas LUMs, né? Esse cara aqui tem 10 GB. Aqui, ó, LUM clone, é o clone. Esse cara aqui, LUM clone, é que ele tá no volume 2. LUM 1, que é esse cara aqui, ó, tem 10 GB. Vamos ver o que nós temos dentro dessa estrutura. Aqui as configurações da LUM, volume 2, os atributos, PPD Unit serial, capacidade, nome, cap de objeto, VAI, é um suporte, né, de virtualização do VMware. VAI suporte no, parte de snapshots. Eu apaguei, né, o snapshot, não vai ter nada aqui mesmo, normal. Agora vamos voltar à parte do gerenciamento de volumes lógicos. VG1. O VG1, pessoal, nada mais é do que o storage pool. Então vamos lá, volume group, VG1, LVM2, é a capacidade, né, do volume group, physical extent size, e aqui vem a parte interessante, ó. Eu tenho um dev VG1 sino VG reserved area. Só que provavelmente é para o bootloader da Synology. Fica numa área separada, fica numa memória flash conectada dentro da storage. Obviamente, aí se você tiver um problema, perder todo o sistema operacional, você faz o boot normalmente, a reinstalação do DSM do zero. Aqui eu tenho
o Dev VG1 volume 5, volume de 750 GB. Esse aqui, pela capacidade, eu já falo que é meu volume de Time Machine. O volume 2 tem 1.95 tera, quase 2 teras, né? Esse volume 2 aqui é o meu share. E o volume 7 eu criei 30 GB só para efeito de testes, laboratório. Os objetos do iSCSI ficam armazenados nesse cara aqui. Vamos lá, agora, Verbose, Dev. Basicamente é a mesma informação que eu tinha antes. Bom, no modelo LVM, né, nós temos o comando LV rename, que não existe aqui. Deixa eu ver o que nós temos. LV create, LV display, LV extend, LVM, LV remove, LVS. Eu tenho o LVM e aqui eu devo ter a tua charada. Então o que nós vamos fazer agora, pessoal? Eu mapeei tudo porque caso dê algum problema e eu precise recuperar manualmente, eu sei onde estão as coisas que eu preciso. Então vamos voltar aqui, parte de volumes. Então eu tenho volume 2 Share, volume 5 Time Machine e volume 7 iSCSI. Se vocês não tiverem backup, tiverem algum problema, não vão colocar nos comentários que a culpa é minha, eu estou avisando. LV rename. Quando a gente trabalha com LVM, você tem que especificar o path absoluto, VG1, volume. Aliás, eu vou mudar o volume do Time Machine, que é o volume dev 1, 1. E vou mudar. Bom, ao que tudo indica, deve VG1 volume 1. O volume 5 não aparece mais aqui, mas aqui não mudou. Aparentemente está tudo íntegro, né? Não teve modificação. Deixa eu sair do LVM. Volume 5 não mudou. Antes de qualquer coisa, deve volume 1, 750 GB. Não mudou nada. Aqui também não mudou nada. Como eu fiz a alteração no LVM, o que eu vou fazer? Sem mexer em mais nada e com o risco de perder minha partição, perder não, né? Ela ficar inacessível, eu vou reiniciar o storage. Vou reiniciar. E vamos ver o que vai acontecer, né? Já desconectou meus volumes. Deixa eu ver se já subiu. Por que eu só renomeei o volume lógico e não mexi nos pontos de montagem, não mexi no FSTab? Duas considerações. A primeira delas é que eu entendo que o Storage Manager faz toda essa abstração da camada de baixo nível do LVM para a interface gráfica. Então eu suponho, vai cuidar, ele vai identificar que o volume lógico foi alterado, né, ele foi renomeado e vai fazer os apontamentos necessários. E o segundo ponto é que na pior das hipóteses, no pior cenário possível, eu não vou perder meu volume, né? Ele só foi renomeado. Basta eu voltar para o nome anterior e tudo deve voltar normalmente. Mas eu vi aqui que a história de está no ar, pingando normalmente. Vamos nos logar para ver o que aconteceu. E se deu algum problema, eu resolvo aqui em tempo real com vocês. Ou quase em tempo real, né? Um vídeo está gravado. Vamos entrar no Storage Manager. E aqui eu já vi que o volume 1 está identificado como iSCSI. Entretanto, deixa eu vir aqui em volumes, ó, iSCSI. Mas tá aqui, ó, 738 GB. Meus amigos. Vamos entrar no volume 1. Os backups estão aqui, está tudo normal. Deixa eu dar uma olhada. etc fstab. Deve VG1 volume 1. Ponto de interesse é esse cara aqui. Aparentemente, tudo normal. Deixa eu voltar aqui. 750 GB. Eu vou mudar só o description. Time Machine. Aparentemente, deu certo. Eu vou montar o volume aqui no Mac. Aqui tá normal. Volume 1, Time Machine. Eu acho que deu certo. Volume 2, eu tenho esse volume 7 aqui. Hyper Backup, por algum motivo, é desaparecido. Essa aqui é a minha rotina de backup. Deixa eu ver aqui as propriedades. Time Machine, Share, Application, Settings, 11 horas. Ok. Pelo que eu vi aqui, deu certo. Aqui o target está offline, porque meu HD externo de backup ele está desligado. Vamos voltar no Storage Manager. Agora eu vou fazer isso para o volume 7. Vamos lá. PG Display, PG1, Verbose.
Dev VG1 volume 1, 750 GB. Funcionou, não tive nenhum problema, estou com acesso tudo normalmente. Dá uma última olhada. Dev VG1 volume 1, ponto de montagem, volume 1. Deu certo. Então, eu vou fazer a mesma coisa agora do volume 7. É o meu volume de iSCSI. Vocês vão ver como vai ficar bem mais organizado aqui. Rename a Dev VG1 volume 3. Aparentemente foi renomeado. Dev VG1 volume 3. 30 GB, né? É um volume pequeno. Volume 3. De novo, rebutar. Bom, a história de acabou de reiniciar. E se deu certo da primeira vez, eu estou supondo que vai dar certo agora também. Então vamos lá, sem muito estresse. Lembrando, é um ambiente controlado, é o meu ambiente. Talvez num ambiente corporativo eu não fizesse isso se não tivesse como homologar, como simular antes, né? Volume 1, 2 e 3. Eu vi aqui que ele perdeu o description, 30 GB, deu certo. Vamos logar novamente. Aqui, ó. Dev VG1, volume 3. O Storage Manager cuida de toda essa camada de configuração, dos pontos de montagem, a edição dos arquivos. Justamente por quê? Porque praticamente tudo você faz através da interface gráfica do DSM. Você não tem, né, por que entrar no Linux, exceto você precisa fazer algo muito específico. Não tem nenhum parâmetro aqui para mudar o nome do volume, né? É isso, pronto e acabou. E eu vou renomear a SCSI. Então, Time Machine, Share e iSCSI. Deixa eu ver aqui em Shared Folders. Share volume 2, volume 1, Time Machine. Descrição. Time Machine Backups, General Share Direct. Vamos ver o que aconteceu com as minhas LUNs. Aliás, aqui no Overview eu vi que minhas LUNs continuam normais. Volume 2, volume 3, volume 2, volume 3. Tem duas LUNs. Aqui é outra coisa. Na hora que eu criei essas LUNs, as havia criado no volume 2. E eu quero mudar isso. É, pessoal, isso me deu uma ideia. Poderia fazer um clone e jogar no volume 3. Mas, não. Apesar de eu poder fazer um clone no volume 3 e apagar a LUN do volume 2, eu quero ver isso na prática aqui. Volume 2. Vamos ver, 21 GB. Eu vou fazer justamente isso que vocês estão imaginando. Eu vou tentar mover as LUNs. Eu vou colocar o LUN ID. Aqui, vamos ver se mudou alguma coisa. Aqui não mudou nada. Vou movimentar. Aqui, se eu perder, eu não tenho dados, é só para laboratório, por isso que eu não estou muito preocupado. Demorou, mas acabou a cópia. Eu vou mover essa estrutura. Vamos ver se vai dar certo. Aqui as 3 LUNs. E nós vamos mudar. Eu vi aqui que não mudou nada. Eu movi os arquivos físicos, eu vou rebutar a história. E vamos ver o que vai acontecer, né, pessoal? Bom, a história de já subiu de novo. Vamos ver o que aconteceu, né? Será que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o LVM?
Continuo com minhas 4 LUNs, no volume correto, no volume de iSCSI, volume 3 de iSCSI, e tá aqui, ó, tudo certinho. Linha de comando você faz coisas impossíveis. E como a gente falava ali, na época que eu administrava somente sistemas Unix, o Shell é o limite. Eu vou apagar esse cara aqui, eu não preciso mais dele. E tá aqui todas as minhas LUNs, LUN com Advanced Filters ativada, ela tá aqui. Clone, é isso mesmo? 12 MB? Tá certo, é 10 GB, mas ele está em Thin Provisioning. Lembra que eu havia falado do TIC e do Thin Provisioning? No TIC eu tenho espaço total alocado, né, nos arquivos. No Thin não, ó. With Space Reclamation, então, ó, provisionado 10 GB, ela efetivamente está usando apenas 12 MB. Vamos ver as outras. Vou pegar a primeira aqui. Aqui 1 GB é a LUN de teste, 1 GB, ó, certinho. Vamos pegar essa aqui, ó, LUN Clone. 8, eu não sei se é essa mesmo. 11 GB, 10 GB, é isso. Através da linha de comando foi possível também mover as LUNs de volume. Aliás, pessoal, cuidado quando for criar, foi um erro que eu mesmo cometi. A localização sempre mudar. E os nossos volumes estão certinhos. Mais um problema resolvido. Bom, parte de LUNs, beleza. Parte de volumes, beleza, tudo certinho, como deveria. Uma coisa que me incomodou, que eu bati o olho, é isso aqui, ó. Versão máxima do protocolo SMB e versão mínima. Nas opções da versão mínima, ele não me permite colocar como mínimo o SMB 3, mas eu tenho a linha de comando ao meu favor. Eu tenho aqui o Max Protocol SMB3 e o Min Protocol SMB2. Vocês podem ver que eu não tenho opção aqui, ele não me dá opção. Eu quero forçar que ele só use o SMB V3. Eu vou mudar. Mínimo protocolo SMB V3. E já mudou aqui para V3, ó, SMB Range, SMB3. Não sei se precisaria reiniciar. Reiniciei. Vamos fazer o seguinte para testar. Está funcional. Estou com acesso aos volumes, como sempre tive. Vamos voltar no terminal, mas agora no terminal do Mac. SMB version aqui, pessoal. Bom, a versão que está em uso é a 3.1. Server name, SMB negotiate. Deixa eu ver agora o Windows. Continua acessando. Tudo certinho, tudo normal. Bom, já que vimos que todos os compartilhamentos estão certos, navegar aqui na estrutura em USR Sign. Se lembram, né, dos binários, né, que são personalizados? A estrutura bin, nós temos todos os executáveis ó, específicos, né, da Synology, mas muita coisa a gente tem normal aqui também, né? A gente tem o top para ver os processos. O arquivo resolvedor, né, o resolve.conf, nameserver 172.1651, date, os arquivos de serviço. Bom, esse é o nível de performance que a gente espera, né, de uma storage conectada a uma rede gigabit Ethernet. Né? Nas storages mais modernas, né, da própria Synology, já existe a opção de você usar interfaces de 10 GB. Nas interfaces de nível corporativo, nível empresarial, a gente já tem conexões aí de até 100 gigabits por segundo. Bom, beleza, aqui já deu para ter uma dimensão. Bom, meus amigos, é isso. Hands-on finalizado, concluído com sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não se esqueça, deixem seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo se esse vídeo foi legal, foi interessante. E deixe nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês querem que eu traga outros vídeos nessa linha, desse tipo de hands-on. Gostaria também, pessoal, de agradecer a todos aqueles que já se inscreveram no meu canal. No meu último vídeo eu falava que eu tinha meia dúzia de gato pingado, né? O negócio já melhorou bastante. Agradeço de verdade aí todo o apoio que vocês estão me dando. E é isso, pessoal, ficamos por aqui. Deixo um grande abraço para todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até breve.